Ellen, sou a psicóloga responsável da empresa Geroquality de cuidadores de idosos. Boa tarde. Para a senhora, qual que é a melhor forma de impedir que os idosos saiam para as ruas, né, nesse período da quarentena? Os idosos, eles precisam de ter todos os seus cuidados supridos. Então, seria ideal que não lhe faltasse nada dentro de casa. Então, que ele tivesse todos os seus suprimentos básicos de alimentação, de higiene, tudo que ele precisa, que ele procura lá fora, que ele tenha em casa. Então, o ideal é que a família possa supri-lo em todas essas suas necessidades básicas. Então, se procurar saber sempre o que ele está precisando naquele momento. E levar para ele tudo aquilo que ele precisa, para evitar que ele queira sair de casa. E que tipo de programa domiciliar pode ser desenvolvido pela família para que os idosos fiquem em casa? O ideal é sempre ouvir. Antes de propor, é ouvir o idoso, saber o que ele gosta, o que ele precisa. Então, ver na vida dele que atividades que ele sempre gostou de fazer e tentar retomar isso com ele. Então, se ele gosta de jogar um xadrez, se ele gosta de jogar damas, se ele gosta de pintar, se ele gosta de fazer qualquer tipo de atividade manual. Então, tentar resgatar do passado dele, dos gostos dele, atividades que ele já desenvolvia e tentar desenvolver junto com ele. Ou então, até mesmo aprender novas habilidades. Então, é sempre tentar ver o que né, existe do agrado dele para desenvolver junto dele. Então, essas seriam algumas atividades. Também poderia ser atividades físicas, que é importante, né? Tentar sempre desenvolver coisas que façam bem para ele. De que forma a tecnologia pode ajudar os idosos nesse período? A tecnologia ela veio muito para unir as pessoas, né? Mesmo pessoas que estão distantes, a muitos quilômetros, podem estar juntas ao mesmo tempo. Então, essa seria também uma outra atividade que poderia ser desenvolvida junto do idoso, ensiná-lo a usar as tecnologias a seu favor, para poder trazer as pessoas para perto, mesmo estando longe. Então, não só nessa questão social, de rede social, de poder falar através da câmera ou de mensagens, também poder usar para assistir algum filme, algum seriado, também coisas que tragam lembranças boas para ele, filmes que possam fazê-lo distrair, rir. Então, poder usar a tecnologia, tudo que ela traz de bom, né, para nós, as pessoas, levar para o idoso também, para ele aprender e poder se distrair e se envolver com as pessoas. A quarentena, isso de ter ficado dentro de casa, né, os próprios filhos estarem mandando nos pais, né, isso pode ter alguma consequência para a saúde mental dos idosos? O fato dos filhos estarem... Você poderia repetir a pergunta? Sim, sim. Se a quarentena, né, os idosos tendo que ficar em casa, eles acabam, né, tendo que receber a ordem dos filhos, se os filhos, você não pode sair, os netos, isso pode ter alguma consequência para a saúde mental deles? Sim, na verdade, nenhuma pessoa gosta muito de ser mandada. Então, muitos idosos ficam chateados com isso, né? Pode trazer algumas mensagens do tipo que eles são incapazes, né? Que eles não sabem resolver a sua vida. Então, isso pode trazer um pouco de depressão para eles, né? De eles sentirem que eles não são capazes de resolver as situações. E também a ansiedade, né, de sentir que estão sendo obrigados a ficar presos dentro de casa. Então, a maneira com que a situação é abordada pode trazer consequências ruins para eles. Então, sempre vou estar repetindo isso, é importante sempre ouvir o idoso, é sempre importante saber quais são os sentimentos que ele tem, quais são os pensamentos que ele tem em relação à situação,
né? E sempre conversar. A posição, essa posição mais impositiva de proibição, ela pode trazer consequências ruins para ele, né? De se sentir acuado, de se sentir menosprezado, de ter ansiedade para sair dessa situação de prisão, entre aspas. Então, é sempre importante conversar, escutar e tentar, junto dele, chegar a alguma solução para essa situação. Como é que os familiares devem abordar esse assunto, né? Falar que os idosos não podem sair de casa. É importante mostrar as notícias, assim, tentar filtrar as notícias de uma forma que não seja tão agressiva, né, para eles, mas tentar mostrar algumas notícias, alguns dados de como a situação realmente é grave e é importante que eles se cuidem. Porque há muitos idosos chegam numa certa idade que já não se preocupam com autocuidado. Não se preocupam, já sentem que já viveram tudo na vida e não querem mais saber de se cuidar. Então, nesse momento, é muito mais importante que esse autocuidado aconteça. Então, a família precisa sentar junto, ou se já morarem juntos, ou se não via rede social mesmo, né, via as novas tecnologias, mas mostrar como a situação é grave e como é importante que eles se cuidem. E como é importante para a família, para aqueles que o amam. Né? Então, o quanto é importante seguir as recomendações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde. Então, é isso, é importante eles se sentirem queridos, se sentirem amados, respeitados, né? E que eles saibam da gravidade da situação através desses esclarecimentos que os parentes, os familiares podem mostrar pelos noticiários mesmo, né? Pelo que os jornais e a televisão mostra. Nesse confinamento, quais os sintomas a gente deve ficar de olho nos idosos, como se eles estiverem desenvolvendo ansiedade, depressão, essas coisas? Sim, então é sempre importante estar em contato com o idoso e perceber se eles estão mais recuados, mais cabisbaixos, se estão perdendo vontade de fazer coisas do cotidiano, ou então perceber se estão realmente muito agitados, que falam o tempo todo de vontade de sair, né? Então, realmente os sentimentos mais comuns nesse momento seriam esses que a gente descreveria como depressão ou como ansiedade. Então, é importante ficar atento a esses sinais e estar sempre disposto a conversar e a ouvir, né, e procurar novas soluções junto ao idoso. Tem alguns idosos que moram sozinhos, né, distante dos familiares. Como é que os familiares podem fazer para eles isolarem os idosos e mesmo de longe continuarem cuidando deles? Bom, aqueles que moram muito distante e realmente não podem fazer nenhum tipo de contato, o ideal seria conseguir colocar profissionais, né, cuidadores, técnicos de enfermagem, que estivessem ali suprindo todas as necessidades que o idoso precisa. Agora, aqueles que já moram um pouco mais perto poderiam, talvez, fazer algumas compras e deixar na porta da casa, colocar um bilhetinho escrito à mão, com carinho, espero que alimente o corpo e a alma, trazer detalhezinhos que humanizem um pouco, né, essa situação de calamidade, a situação que é tão difícil de ser encarada, né? Então, tentar sempre, ou mandar uma cartinha, talvez, ao invés de mandar um e-mail, escrever uma carta, mandar pelo correio, né? Tentar sempre alguns detalhes para que ele se sinta querido. As floriculturas estão funcionando, de repente mandar flores também, né? Tentar sempre mostrar esse amor, esse carinho, mesmo que tenha que ficar cada um num canto isolado, mas sempre usar de todos os meios possíveis para que o amor e o carinho cheguem até ali, até o idoso, né? Até
a casa dele. O que ele precisa é sentir que ele está sendo cuidado, né? Que todas essas medidas de isolamento, de que ele fique em casa, é para o bem dele, né? E é por amor, porque as pessoas querem com que eles fiquem bem, né? E não simplesmente por mandar e pronto, né? Porque eles devem obedecer e pronto. Eles devem saber e sentir que existe muito amor por trás dessas medidas. E uma última pergunta, como que a gente pode conscientizar eles de uma forma mais tranquila, para que não há discussões, brigas, e que eles não se sintam, né, tão mandados mesmo? Uhum. Então, mais uma vez eu digo, a gente precisa ouvir primeiramente o idoso, é sentir como que ele interpreta essa situação. Cada um tem a sua história de vida, né? Cada um tem a sua forma de enxergar o mundo. Então, tentar entender como ele interpreta, como que ele enxerga esse momento atual, né? E, a partir daí, respeitar o que ele diz, né? Entender que ele tem limitações físicas e mentais também, e que não pode ser exigido nada além daquilo que ele é capaz de oferecer. Né? Então, é ouvir, é entender, é respeitar, é falar sobre a importância, né, do cuidado, do isolamento, mostrar as consequências ruins da falta do autocuidado, né, e também, muito importante, é a gente conseguir dar exemplo também, né, a gente está sempre lavando as nossas mãos, usando álcool em gel, quando estiver perto, né, usar a máscara. Então, estar comentando sobre as medidas que a gente mesmo tem tomado ao precisar sair de casa, né, o fato de, quando voltar para casa, tirar o sapato antes de entrar em casa, de colocar a roupa para lavar no cesto, né? Então, de estar sempre comentando também o nosso dia a dia, os nossos cuidados que nós temos tido, né, nessa situação. E não só cobrar, mas mostrar que a gente também faz, né? Então, e também prover eles desse cuidado, né? Então, assim, levar, então, aquela do início da entrevista que a gente estava falando, né, de o que fazer para ele evitar que eles saiam de casa. Primeiro, eles têm que ter tudo dentro de casa. Então, quando for levar uma comida que eles precisam, levar também ali um álcool em gel, né, deixar ali o álcool para eles, saber que tem comida dentro de casa, saber que ele tem o álcool. É bom que ele tome um sol também, porque é muito importante nesse momento a produção da vitamina D. Então, se você mora com o idoso, ir nos horários que bate sol na janela, ficar ali um pouquinho na janela com ele, batendo um papo, tomando um sol. E se ele não puder, não bate sol ali na casa dele, ele precisar descer para tomar esse sol, também já providenciar uma sandalinha, um chinelinho para ter ali dentro de casa, né, que na hora que ele voltar, ele tirar o sapato e colocar o chinelinho, né, então que ele não tenha nenhuma preocupação, assim, que ele sinta que em todos os detalhes ele está sendo cuidado. Né, então deixar a comida, o álcool, o chinelinho, já deixar um cesto separado para ele trocar a roupa quando chegar em casa, né, então não só falar que ele tem que fazer, mas propiciar as situações para que ele faça tudo corretamente, né? Para que ele não tenha necessidade de sair de casa e para que, se caso ele precise sair, ele tenha todas as condições para sair e voltar em segurança, né? E então propiciando o ambiente, conversando, escutando e dando exemplo.